et homo. O Sagrado. Distribuição Sinapse. Versão brasileira. Áudio News. Para mim, a vida é o que há de mais sagrado. O sagrado são as crenças, os valores e, acima de tudo, a humanidade. Para mim, o que há de mais sagrado é minha família. O sagrado é Deus, Alá e também o Alcorão e o profeta Maomé. Desde o nascimento da civilização, o ser humano busca compreender a dimensão do sagrado e até mesmo ter controle sobre ele. Mas sempre envolto em mistérios. O que é sagrado nunca esteve completamente ao alcance das mãos do homem. E o sentimento de reverência despertado por tanto mistério é o que mantém acesa a chama da sacralidade dentro de cada um de nós. O sagrado é, acima de tudo, uma palavra. É um termo que define experiências que nem todas as pessoas consideram que sejam sagradas. O sagrado é alguma coisa considerada santa por conta de uma associação religiosa. É um elemento especial sacrossanto ou considerado inviolável. Pode ser uma pessoa, um lugar, um objeto. Todas essas coisas podem ser consideradas sagradas. Os seres humanos sentem a necessidade de acreditar em algum sistema profundamente arraigado de valores que confirmem e deem sentido à vida. A experiência com o que é sagrado envolve uma mistura de emoções que inclui temor, reverência e respeito. É uma expressão poderosa de nossas crenças mais profundas. É importante lembrar que o conceito de sagrado envolve também um lado desconfortável. A exaltação e a veneração muitas vezes são acompanhadas por um sentimento de pavor. Para lidar com esse lado mais sombrio da experiência do sagrado, o ser humano precisou lhe dar uma forma mais familiar. Pode ser um Deus, uma igreja, uma doutrina ou um personagem histórico. As forças misteriosas que despertavam o medo nos corações de nossos antepassados muitas vezes se manifestavam no céu. Lá em cima, na vastidão infinita dos céus, fez-se a morada dos deuses. Mas as forças divinas precisavam ser acessíveis. Sendo assim, eram concebidas sob formas familiares para os homens da época, ou então como seres espirituais e imateriais. Essa personificação das forças divinas estreitou os laços entre céus e terras. Agora, o homem tinha a possibilidade de entrar em comunhão com o sobrenatural. Foram elaborados mitos que usavam símbolos reconhecidos e partilhados por todos os membros da comunidade.
Eu diria que o conceito do sagrado está ligado a lugares, rituais e indivíduos que fazem as pessoas entrarem em contato com forças que estão além da sua compreensão. Na verdade, os sagrados são essas próprias forças que só podem ser compreendidas através de rituais, símbolos, locais e indivíduos especiais. Desde a pré-história, as sociedades humanas se organizam em torno de conjuntos de valores sagrados. Muitas vezes, tais valores surgem em associação à figura de determinados deuses. Esse é o sagrado sob a forma de religião. Mas os valores podem se estruturar em torno de certos indivíduos, ideais ou mesmo de objetos inanimados. Trata-se do sagrado na sua forma mais profana ou secular. Qualquer que seja a forma, o conceito do que é sagrado tem sempre a mesma função: dar um sentido irrefutável à existência de todas as coisas. E por que precisamos dar sentido às coisas? Podemos encontrar resposta para essa questão nas primeiras tentativas da humanidade para entrar em contato com o sagrado, quando ela se sentia ao mesmo tempo apavorada e fascinada diante do poder da natureza. O fogo dos céus. A reverência pelo sagrado nasceu do terror que os fenômenos da natureza provocavam no homem. Mas a natureza também tinha mecanismos bastante previsíveis ao mesmo tempo. Sua generosidade permitia a sobrevivência do homem, mesmo enfrentando duras condições de vida. Para nossos ancestrais primitivos, os céus e a terra eram fontes de perplexidade e mistério infinito. Para explicar os fenômenos que presenciavam e lhes dar mais segurança, eles criaram o sistema de crenças hoje conhecido como animismo. O animismo é bem simples. Ele é a crença de que os objetos, a natureza e nós mesmos somos habitados por uma força ou energia vital. Nos céus e na terra, todas as coisas tinham uma aura de mistério. Quando se viam diante de um acontecimento inesperado ou fenômeno incomum, os homens procuravam causas identificáveis. Assim nasceram lendas explicativas e o uso dos símbolos para interpretar os mistérios da vida. A humanidade começou a indagar o sentido dos acontecimentos naturais graças a um sistema representativo de símbolos que, mais tarde, originou as mitologias. A função dos mitos é fornecer respostas claras às questões fundamentais do homem. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós? Quais devem ser os nossos valores? Como devemos levar as nossas vidas? Nos mitos temos as respostas. Um dos mitos mais antigos é o da deusa mãe, a fonte de toda a vida. Desde tempos muito antigos, a sua imagem se tornou um objeto popular de veneração religiosa. Pequenas estátuas da deusa mãe foram encontradas pelo mundo inteiro. Representada sob a forma de uma mulher grávida, ela era um símbolo da fertilidade e invocava a abundância das colheitas. À medida que a natureza começou a ser mais compreendida e que seus segredos foram desvendados pelo homem, ele pôde reproduzir alguns de seus fenômenos. Para as primeiras comunidades pastorais e agrícolas surgidas há 12 mil anos, a fertilidade era fundamental. Naturalmente, ela se tornou um conceito sagrado, pois garantia a vida e a sobrevivência da comunidade. Isso deu origem a uma crença universal na Mãe Natureza, a deusa Gaia dos gregos, ou Kali para os hindus.
Quando começou a venerar deuses, o homem passou também a invocar a intervenção deles na sua vida cotidiana. Isso era feito através dos rituais ou conjuntos de procedimentos determinados para obter favores de uma divindade em particular. A dança e diversas formas de celebração ganharam o status de poder conjurar as forças sobrenaturais. É muito importante entender que o uso dos símbolos é semelhante ao uso das ferramentas. Assim como eu posso usar uma vara para tocar alguma coisa que está fora do alcance da minha mão, posso usar símbolos para ter contato com realidades que, sem eles, seriam inatingíveis. Em todas as culturas, ao longo de toda a história, fogo e água sempre foram usados em abundância nos ritos preparados para mediar a relação entre o homem e os deuses. Considerados sagrados, esses dois elementos da natureza ganharam profundo significado simbólico. O fogo representa a vida e a sabedoria. Ele atua na comunicação entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. A água é fonte de vida, um elemento de purificação que tem em si o poder de santificar. O início de cada estágio na vida de uma pessoa costuma ser marcado por rituais. Eles realçam a importância da passagem de uma condição à seguinte, seja no momento do nascimento, do casamento ou da morte. Muitas pessoas costumam perguntar quando foi concebida a noção de sagrado e a religiosidade. Muitos estudiosos e antropólogos acreditam que o homem moderno nasceu no momento que a humanidade passou a cultuar os seus mortos. Pelo que eu sei, o túmulo mais antigo de que se tem notícia foi descoberto perto de Nazaré e tem mais de 90 mil anos. Podemos garantir que houve uma cerimônia fúnebre no local e que o corpo foi sepultado segundo algum tipo de ritual. Assim, o homem emergia da sua condição animal. Ele começou a tentar fazer contato com seus antepassados e com a vida além da morte. Quando os seres humanos tomaram consciência da sua própria mortalidade, a sua percepção do tempo mudou para sempre. Tornou-se necessário que eles atuassem dentro de uma determinada estrutura de tempo e que encontrassem um sentido não só para as suas vidas, mas também para a morte. Em muitas sociedades, a experiência com a morte fez nascer a crença na vida depois da morte. E em algumas delas, a vida após a morte passou a ocupar lugar importante nas preocupações dos vivos. Essa é a maior apreensão do ser humano. Em todo o planeta, todas as culturas tentaram criar sistemas para lidar com a morte. Nós precisamos aprender a viver, mas também precisamos aprender a morrer. Mais il faut savoir mourir. No ato de preparar seus mortos para a jornada além da vida, homens e mulheres começam a refletir sobre a ideia da sua própria mortalidade. É como se a morte fosse a obsessão primordial do homem. Vidas inteiras são gastas tentando esquecer a morte e falando sobre ela.
Nós nascemos da morte e retornamos a ela. O estágio anterior à vida é uma espécie de morte. Sendo assim, passaremos a maior parte da eternidade no estado de morte. A vida é um mero piscar de olhos. É uma fagulha que pode se apagar facilmente. Em nosso íntimo, guardamos um grande mistério ainda não desvendado. Quem somos? De onde viemos? Qual será o nosso destino? A partir dessas três questões, o homem reflete em busca de respostas e fundamenta sua necessidade pelo sagrado. O fogo universal. Nossa busca pelo sentido da vida nos levou a criar sistemas de referências imutáveis e atemporais. Tribos, nações e todas as comunidades tendem a escolher suas referências entre personalidades conhecidas, objetos, eventos, regras e lugares. O objetivo dessa escolha é organizar a dimensão do sagrado e torná-la tangível. Nas montanhas mais altas, nos vales mais remotos, em torno de uma fogueira, de um monolito ou de um altar, o homem sempre sentiu a necessidade de demarcar espaços sagrados com limites bem precisos. O ser humano sente necessidade de fugir da monotonia da sua vida cotidiana. É por isso que os locais sagrados ficam fora dos domínios da vida comum. Associados à divindade, eles ocupam uma categoria própria e separada da realidade ordinária. A construção de um prédio sagrado requer a escolha de um local carregado de um valor especial, um lugar que, em si, contenha qualidades sagradas. Um bom exemplo disso é o Domo do Rochedo, a primeira expressão da arquitetura sagrada dos muçulmanos. O templo foi construído para abrigar o rochedo a partir do qual o profeta Maomé subiu aos céus. Depois de escolherem locais sagrados entre os criados pela natureza, os homens desenvolveram a ideia de erguer prédios para honrar os seus deuses. E logo, todas as civilizações estavam erguendo monumentos projetados para despertar sentimentos de temor e reverência. Quando alguém entra numa igreja para rezar, não está num edifício qualquer e o seu comportamento reflete isso. A atitude da pessoa reflete a aura sagrada que envolve a própria igreja e os objetos dentro dela, como a água benta, por exemplo. Os monumentos sagrados eram construídos segundo técnicas precisas, muitas vezes apoiadas nos princípios da geometria e astronomia. Em certas culturas, o local escolhido para a construção de uma casa, um palácio, um túmulo ou até de uma cidade inteira dependia de um estudo sobre a localização das árvores e massas de água ou da topografia do terreno. Essa prática, chamada pelos chineses de Feng Shui, ainda é um aspecto importante da cultura oriental e serve para afastar forças negativas e atrair influências favoráveis. O conceito de sagrado envolve uma dimensão temporal além da espacial. O ser humano precisa criar pontos de referência ao longo de uma linha de tempo para entrar em sintonia com os mistérios do universo. Existem momentos para a meditação, momentos para a celebração, momentos para a oração individual e para os rituais em grupos. Existem momentos para a alegria e momentos para o pesar. Tais momentos de grande emoção alimentam a chama sagrada que arde no peito de cada um de nós. Eles nos chamam a atenção para os momentos importantes de nossas vidas. Cerimônias e celebrações religiosas existem no mundo inteiro.
Elas são usadas para marcar momentos importantes da vida da comunidade e têm uma importância vital para garantir a coesão social. Para grupos de cristãos, a missa e a comunhão relembram a última ceia de Cristo. Para os judeus, a leitura solene do Torá relembra o momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus e retornou do Monte Sinai. O Eid el-Adha, ou o banquete do sacrifício, é a cerimônia na qual os muçulmanos matam um cordeiro para recordar o sacrifício de Abraão. Bom, se entendermos a dimensão do sagrado como uma coisa separada da realidade cotidiana, podemos dizer que ela se manifesta durante as situações rituais. Os ritos, como os mitos, evocam uma noção de tempo bem diferente do tempo linear, cronológico e finito. O tempo ritual é regenerativo, eterno e cíclico. É o que pode ser chamado de tempo atemporal. Muitas formas de recriação simbólica utilizam a dança, o teatro, a pintura ou a escultura. Como buscam respostas para as grandes questões do homem, os artistas fazem a nossa ligação com o desconhecido e se tornaram figuras-chave para a expressão do conceito de sagrado e para a sua transmissão de geração em geração. Nossa relação com aquilo que transcende a realidade imediata foi garantida desde o início por indivíduos especiais. Nas sociedades primitivas, essa função cabia aos anciãos, os membros mais sábios da comunidade. Os espíritos dos ancestrais também atuavam como conselheiros e guias na lida com o sagrado. Como intercediam junto aos deuses, esses indivíduos, vivos ou mortos, eram considerados infalíveis. Para viver a vida em harmonia, era preciso apenas seguir os conselhos deles e obedecer às regras que estabeleciam. É nesse ponto que entra o conceito de hierarquia. Incidentalmente, a raiz grega da palavra hierarquia quer dizer ordem sagrada. Hieros quer dizer sagrado. Assim, esse conceito se refere a uma ordem que se aplica ao mundo invisível, ao mundo mais verdadeiro que é a realidade cotidiana. O conceito original de hierarquia implica na existência de forças ou entidades sobrenaturais às quais devemos nos submeter. Os xamãs e sacerdotes são os guardiões das revelações sagradas. Apenas eles podem compreender, interpretar e transmitir o significado dos textos sagrados. Esses textos ensinam ao homem como viver a sua vida. Os ensinamentos de Buda incluem 8 princípios de comportamento, como: dê ao próximo o que ele mais estiver precisando. Fale sempre com mansidão. E Deus disse: não deveis adorar a outros deuses além de mim. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nas palavras de Maomé: o seu Deus é o único Deus. Não existe. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa nasce livre em igualdade de dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança. Com o tempo, as leis e ritos religiosos se tornaram as leis e ritos de sociedades inteiras. Todos esses princípios nasceram diretamente da experiência humana e foram criados para evitar situações que possam ameaçar a estabilidade social. Uma ordem estabelecida define regras que seus membros devem seguir para manter a coesão social. A transgressão de tais regras implica em penalidades. A danação.
a excomunhão, o vazio e a exclusão do reino dos céus são apenas alguns dos castigos possíveis dentro do contexto de uma sociedade religiosa. Num contexto secular, a punição pode ser o encarceramento e, no caso dos crimes mais graves, a execução. Será que é possível existirem preceitos morais sem a crença em uma realidade além da realidade cotidiana? Por que eu me comportaria de uma forma moralmente aceitável se eu posso ser um perfeito egoísta? Pode-se dizer que é da natureza humana, ou que é uma tradição. Mas o que faz com que eu tenha alguma preocupação com o resto da humanidade? Por que eu me importo? Em um certo ponto, o ser humano chega a um impasse. Ele precisa de uma afirmação absoluta que não possa ser questionada ou entrará numa discussão com ramificações infindáveis. Isso era o que dizia Aristóteles. Transgressão. Nas sociedades tradicionais, a dimensão do sagrado se organizou em torno de instituições religiosas. Ritos como esse, locais, regras e cerimônias forneciam pontos de referência para a conduta individual e para o comportamento coletivo. Tais modelos acabaram por evocar ideias seculares que influenciaram a organização do sagrado. A democracia, o capitalismo, o comunismo, todos esses sistemas partiram de modelos religiosos. Estruturas religiosas podem se adaptar perfeitamente a qualquer movimento social que se fundamente em valores tomados como sagrados. É importante lembrar que, embora tenham surgido muitos modelos diferentes, as estruturas e a dinâmica interna de todos são bem semelhantes. Por outro lado, a história humana é tão vasta e complexa que não é surpresa encontrar modelos opostos erguidos a partir do mesmo conceito central de sagrado. Religiosa ou secular, a organização do sagrado é feita de modo a permitir que as sociedades estabeleçam metas em comum. Em muitos casos, isso impôs limites rígidos às liberdades individuais. E muitas vezes não é aceitável questionar a ordem estabelecida. Certos indivíduos, insatisfeitos com os limites impostos a eles, se revoltam contra dogmas, leis e valores. Fazendo isso, eles transgridem a ordem sagrada. Às vezes, as próprias instituições encorajam a transgressão. Festivais pagãos e festas como o Carnaval existem precisamente por causa disso. São recursos muito eficazes para renovar e reforçar o compromisso dos indivíduos com a ordem, permitindo que eles transgridam as suas regras temporariamente. O Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma oportunidade para romper as regras de conduta em todos os níveis. O trabalho para e as pessoas festejam. Durante alguns dias, as normas sociais e os tabus sexuais são derrubados. Mas o mais importante nesses excessos é o fato deles permitirem aos participantes renovarem suas energias e a sua fé na vida, através da impressão de que tiveram um contato direto com o sagrado. Essas formas espetaculares